Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de saudar todos os seminaristas que farão comigo o curso do SMAB. Também queria saudar aqueles que já foram ordenados diáconos. Saúdo especialmente o meu querido Daltair. Hoje é dia 2 de junho, essa aula será postada para que vocês possam ver na quinta-feira, dia 6. Eu não pude ir na sua ordenação, Adaltair, porque não estou bem de saúde. Tenho algumas complicações renais pela minha situação de saúde e não posso sair em aglomerações, mesmo que seja com todo cuidado. Mas eu rezei muito por você, te quero muito bem, você está no meu coração como um filho e um irmão. Também saúdo Lucas, da qual não poderei ir também na ordenação no próximo sábado, mas saiba que você é meu querido filho e irmão, rezo por ti, por vocês todos, e estou aqui, oferecendo este serviço humilde de falar sobre o ecumenismo com vocês, com todos. E a nossa aula de hoje será uma breve introdução na qual eu falarei sobre o programa, o plano de ensino que eu preparei para vocês, melhorado do ano passado e de quando eu ensinava em outro lugar o tema. E depois vocês terão 2 vídeos, tá bom? Um sobre o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, sobre o ecumenismo, e uns me parece, de um pastor protestante, que procura sintetizar também com muita simplicidade, mas com profundidade, desde o ponto de vista dele, o ecumenismo. Vão dar mais de 1h10 de vídeo, e depois eu deixarei uma pergunta para que vocês possam exercitar sobre o tema, tá bom? Hoje é uma aula ambiental, para nos ambientar um pouquinho, tá? Eu disse assim, na descrição do curso: o movimento ecumênico nasceu na primeira metade do século passado com a tomada de consciência sobre a escandalosa situação da divisão entre os cristãos. A partir do Concílio Vaticano II, sobretudo, a Igreja Católica é sempre mais empenhada na procura incessante da unidade, respondendo ao apelo de Jesus, que todos sejam um. Por isso, nosso objetivo é apresentar aspectos conceituais, conceito de ecumenismo e de diálogo interreligioso, aspectos históricos, o movimento ecumênico e a participação católica, aspectos teológicos, desígnio de unidade, diversidade, laços de comunhão, concretização do ecumenismo e aspectos pastorais, ecumenismo espiritual, diálogo ecumênico, colaboração na sociedade e dificuldades e perspectivas. Então, no conteúdo programático, teremos introdução, história do movimento ecumênico, características fundamentais das diversas tradições cristãs, principais fundamentos do ecumenismo desde o ponto de vista da fé, da teologia e da pastoral católica. Aí tem uma bibliografia essencial de Aranguena José Ramon Pérez, o capítulo 5, Igreja Católica e Confissões Cristãs, que está no livro, que depois também eu posso disponibilizar no momento oportuno em formato eletrônico. Tem um texto de Bento XVI sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, um de Bento XVI, um ecumenismo vivido espiritualmente, e temos aqui um livro em italiano, que eu também vou disponibilizar para vocês em PDF, já está pronto. Chama Um Ecumenismo Vivido Espiritualmente, de Giancarlo Bruni, que vale a pena, sobretudo para aqueles que têm algumas noções de italiano. Eu usarei algumas coisas. Depois o Guia Ecumênico da CNBB, o Diretório para a Aplicação dos Princípios e Normas do
Ecumenismo, do Conselho Pontifício para a Unidade dos Cristãos, William Rein, o Ecumenismo, um verbete do Dicionário Teológico, e João Paulo II, Cruzando o Limiar da Esperança. E depois eu coloquei no quinto tópico a leitura obrigatória, Decreto Unitatis et Integratio, e a Utium Sinte de João Paulo II. Essas duas leituras são obrigatórias para vocês entender melhor o ecumenismo. A metodologia serão aulas expositivas gravadas, como já é o hábito nesse tempo de pandemia que eu faço, que é melhor para mim e para vocês. Eu estou sempre à disposição, celular, no que vocês quiserem, aqui estou. Contem comigo sempre. E a avaliação são trabalhos de assimilação de pesquisa que eu deixarei disponível no Moodle, tá bom? E antes de passar, de pedir que vocês vejam esses filmes que eu colocarei na ordem, eu queria ler um pouquinho a Utium Sinte de João Paulo II, a introdução. Vocês sabem que eu sigo João Paulo II, o pensamento dele, sou especialista nele. Então, meu amor a João Paulo II me leva a ler a introdução dessa encíclica tão linda, que é para ambientar-vos um pouquinho, né? Eu espero que vocês sejam responsáveis de ver esses vídeos para me ajudar a compor esse curso. E se a Igreja pede que estudemos o ecumenismo, devemos fazê-lo com todo o amor que temos no coração. Utium Sinte. Desculpem também, às vezes, esses dias eu não estou muito bem, estou um pouco cansado pela enfermidade, mas estou pé e eu vou para frente, que eu sou um paulistinha e eu torço para o São Paulo, vocês sabem. Então, se eu falar uma palavra aí, me desculpe, tá? Diz assim João Paulo: o apelo à unidade dos cristãos que o Conselho Ecumênico Vaticano II repropôs com tão grande e andoroso empenho, ressoa com vigor cada vez mais no coração dos crentes, especialmente quando já se aproxima o ano 2000, que será para ele jubileu sagrado, comemoração da encarnação do Filho de Deus, que se fez homem para salvar o homem. João Paulo II escreveu antes do jubileu. Diz assim: o testemunho corajoso de tantos mártires do nosso século, incluindo também membros de outras igrejas e comunidades eclesiais, que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, dá nova força ao apelo conciliar, lembrando-nos a obrigação de acolher e propor e pôr em prática a sua exortação. Estes nossos irmãos e irmãs, irmanados na generosa oferta das suas vidas pelo reino de Deus, são a prova mais significativa de que todo elemento de divisão pode ser vencido e superado com o dom total de si próprio à causa do Evangelho. Por isso que o ecumenismo não pode ser querer fazer o outro prosélito. É uma dificuldade, mas é amar quem ama o Evangelho, procura a unidade, ama o Evangelho de Cristo. Não? Cristo chama todos os discípulos à unidade. O ardente desejo que me move é a de renovar hoje este convite e repropô-lo com determinação, recordando aquilo que fiz ressaltar no Coliseu de Roma, em Sexta-feira Santa de 94, ao concluir a meditação da Via Sacra, cujo texto fora proposto pelo venerável irmão Bartolomeu, patriarca ecumênico de Constantinopla. Afirmei então que, unidos na esteira dos mártires, os crentes em Cristo não podem permanecer divididos se querem verdadeira e eficazmente fazer frente à tendência do mundo a tornar vão o mistério da redenção. Os cristãos devem professar juntos a mesma verdade sobre a cruz. A cruz, a corrente anticristã, propõe-se dissipar o seu valor, esvaziá-la do seu significado, negando que o homem possa encontrar nela as raízes da sua nova vida, e alegando que a cruz
não consegue nutrir perspectivas nem esperanças. O homem, dizem, é um ser meramente terreno, que deve viver como se Deus não existisse. Vocês sabem que é o ateísmo prático, que nós já discutimos, aqueles que estudaram comigo teologia fundamental. O ateísmo prático é tão tremendo que vivemos como se Deus não existisse. Número 2 da introdução. A ninguém passa desapercebido o desafio que tudo isso coloca os crentes, e estes não podem deixar de enfrentar. Poderão eles, portanto, recusar-se a fazer todo o possível para, com a ajuda de Deus, abater muros de divisão e desconfiança, superar obstáculos e preconceitos que impedem o anúncio do Evangelho da salvação através da cruz de Jesus, único Redentor de todo homem? Agradeço ao Senhor por nos ter inspirado a prosseguir pelo caminho difícil, mas tão rico de alegria, como é o caminho da unidade e comunhão entre os cristãos. Os diálogos interconfessionais a nível teológico deram frutos positivos e palpáveis, e isso encoraja-nos a continuar para adiante. E aqui vou ler o último parágrafo do número 2. Agradeço ao Senhor por nos ter inspirado a prosseguir pelo caminho difícil, mas tão rico de alegria, como é o caminho da unidade e comunhão entre os cristãos. Os diálogos interconfessionais, a nível teológico, deram frutos positivos e palpáveis, e isso encoraja-nos a continuar para adiante. Mas, além das divergências doutrinais a resolver, os cristãos não podem ignorar o peso das atávicas incompreensões que herdaram do passado, dos equívocos e preconceitos de uns relativamente aos outros. Não raro depois a inércia, a indiferença e um conhecimento recíproco insuficiente agravam tal situação. Por este motivo, o empenho ecumênico deve fundar-se na conversão dos corações e na oração. É aqui que eu paro, não? Deve continuar através da conversão do coração, que nós possamos amar Cristo, o seu Evangelho e a oração, para que Deus nos ajude a vivermos como irmãos, independente das nossas posturas doutrinais. Não quero entrar em detalhes, não quero também gastar muito tempo com essa introdução, são quase 15 minutos. Quero que vocês vejam esses 2 filmes. Um é quase 1 hora da Igreja, da Conselho da Unidade dos Cristãos, Pontifício Conselho, e o outro é deste pastor, são 12, 13 minutos. E depois que vocês possam aí olhar também o plano de ensino que eu vou postar, e quero que vocês respondam uma pergunta. Nós faremos a nossa avaliação, serão trabalhozinhos a ser entregue a cada 2 semanas, que cada um vai valer, por exemplo, esse será uma pergunta em que eu vou deixar, a parte depois de ver os filmes, e vai contando para a nota final, tá bom? Eu espero que vocês possam desfrutar também, né? A gente pode trabalhar de modo sereno, sem viver na aridez, e aproveitar desse momento que Deus nos concede da pandemia para viver a educação de modo responsável, mas também diferente, né? Responsável porque temos que usar os meios remotos para a formação. E para mim é melhor, dado que a minha saúde, eu posso gravar o momento que eu estou melhor. De todo digo que Nossa Senhora nos ajude, né? Vamos rezar agora então, pedindo que o Espírito Santo nos ajude. Espírito Santo de amor e de unidade, vem em nosso auxílio, dá-nos a graça de vivermos a unidade. Para isso pedimos o dom da conversão do coração e o dom da oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E eu dou uma bênção para iniciarmos, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e bem.